Boa tarde, está no ar o RBV News, edição da tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 114 quilos e 800 gramas de maconha, que era transportada por 3 ciclistas que não perceberam a presença da polícia. A apreensão aconteceu na madrugada de hoje na BR-463 em Ponta Porã. Segundo a polícia, os ciclistas fugiram para um matagal e deixaram as bicicletas e a droga na pista. A droga estava dividida em 81 tabletes dentro de 6 bolsas de saco plástico. As bicicletas e a maconha foram levadas para a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos prendeu Sandro Souza da Silva, de 40 anos, acusado de participar de um assalto no dia 26 de março em Campo Grande. Ele é um comparsa rendeiro gerente de uma agência bancária na rua 13 de Maio. Sandro foi identificado como o piloto da motocicleta utilizado no assalto. De acordo com a polícia, na ocasião, Sandro era interno da colônia agrícola e no horário que aconteceu o crime ele deveria estar trabalhando. Para a polícia, Sandro disse que no dia do crime saiu do trabalho e após o assalto, sem levantar suspeita, voltou para o emprego. Sandro tem diversas passagens por roubo a malotes de empresa em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Após o tiro, os assaltantes fugiram, o piloto com capacete e a garupa sem. O capacete dele ficou na calçada. No envelope, eles roubaram boletos de pagamento de contas de água e luz, cartões, documentos pessoais do gerente. Começa amanhã em Campo Grande a 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ideia é mobilizar diversos grupos da sociedade em prol da construção da cidadania infantil e da proteção dos seus direitos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Marlene Veiga Espósito, que preside o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Marlene. Esse encontro estadual basicamente vai discutir que tipo de temas, Marlene? Então, a conferência está organizada no sentido de pensar em mobilizar a sociedade para o plano nacional e a política nacional dos direitos da criança e do adolescente. Esse plano ele foi construído já nos últimos 2 anos, né, com a participação e a consulta pública nacional, e as pessoas que irão participar dessa conferência vão analisar agora a proposta no sentido de colocar em prática essa política nacional e esse plano decenal. Quer dizer, desse encontro sai alguma diretriz para atuar dentro do direito da criança e do adolescente? Sim, com certeza. Essas propostas elas irão nortear as ações que serão executadas daqui para frente, tanto a nível nacional quanto estadual e municipal, com relação às políticas públicas, né? Enfim, vai pensar de uma maneira, na política pública como um todo. Tanto aquelas que atendem aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, quanto também as políticas que atendem situações em que criança e adolescente sofrem algum tipo de violência, que são as políticas compensatórias que nós dizemos. Quer dizer, hoje, como é que é esse problema em Mato Grosso do Sul? A violência ainda é constante contra a criança e adolescente? Com certeza. A violência, ela é um reflexo da sociedade e nós não podemos dizer que ela não está dentro das casas, nos ambientes, né, na comunidade, na escola, então ela faz parte desse meio ambiente. A criança acaba sofrendo, né, em grande parte, em maior número também a violência, porque ela não tem defesas próprias. Quem deveria defendê-las e protegê-las acaba violentando-as, né? Então ela acaba sendo utilizada às vezes pelos adultos nessa questão da violência. Agora, com a participação maior, com a preocupação maior da mídia com relação à violência contra a criança e adolescente, faz com que esse problema apareça mais hoje? Às vezes sim, às vezes a mídia dá destaque muito grande em determinadas situações, né? E nós sabemos que o que vende para o grande público, que mais causa
uma boa impressão nas pessoas é realmente as situações de violência. No entanto, nós também temos que pautar as questões que são boas. Acontecem muitas coisas boas, né? E nós não pautamos mais as situações de violência. É claro que são situações que mexem com a sociedade, né? Que faz com que a sociedade se sinta indignada, né? E isso realmente tem uma repercussão maior do que as atividades que são de boas práticas e que às vezes são de proteção à criança. E quem é que falha nessa divulgação? É a mídia que não se preocupa em mostrar o lado bom? Ou as pessoas que atuam não se preocupam também de levar para a mídia esse lado bom da atuação com relação à criança e adolescente? Eu penso que são as duas coisas. Na verdade, a mídia vai pautar aquilo que vende, né? Vende a notícia, né? E uma avaliação que nós temos que fazer. Qual é a notícia que a sociedade gosta, né? Então, eu acho que é uma questão de nós também estamos pensando. Às vezes, uma boa prática, você dizer, por exemplo, que um diretor de escola faz um bom trabalho de educação, de cidadania com suas crianças e adolescentes, isso talvez não dê uma repercussão tão grande quando ocorre uma situação em que há uma grande violência, né? Quando um pai bate na criança, por exemplo? Pois é. Daí é uma repercussão nacional, né? Nós ficamos nas grandes mídias com essas situações. Né? Então, é bem para a gente avaliar qual é a intenção, né? Qual é a repercussão dessas notícias na sociedade. A sociedade gosta, às vezes, desse tipo de notícia, infelizmente. E que tipo de violência que é mais comum dentro de casa que não aparece muito na mídia? Olha, acontecem inúmeras formas de violência. A criança é espancada dentro de casa, ela sofre violência sexual, ela sofre violência psicológica, né? E às vezes, lá na frente, nós temos adolescentes, por exemplo, quando chegam os adolescentes que cometem algum tipo de infração, né, eles mesmos causam as violências, e a gente, né, tem aquela questão do julgamento para o adolescente, mas a gente não sabe o que ocorreu lá atrás que repercutiu na vida desse adolescente e vai repercutir na vida dele enquanto adulto, né, por conta das violências sofridas na infância. Nós sabemos, agora, por exemplo, bullying tá na mídia, né? Todo mundo fala e tal. Isso sempre aconteceu nas escolas, crianças de serem submetidas à situação vexatória, né? No entanto, agora que se fala muito. Por que se fala muito? Porque essas situações agora elas transbordaram para as escolas particulares, para as situações em que a classe média também se sente indignada. E aí que tem uma repercussão maior. Mas isso é uma situação que sempre aconteceu. Nós aqui em Mato Grosso do Sul temos uma grande população de indígenas e remanescentes de quilombolas, que sofrem até hoje situações que são semelhantes, né? De discriminação, de colocação em situação vexatória, de constrangimento. No entanto, isso sempre ficou na sociedade como uma naturalização. É natural que seja assim. Não é natural. Violência é violência sempre, e o respeito, quando falta o respeito ao ser humano, né, aí nós temos que fazer uma avaliação com relação a isso. Essas propostas que sairão aí dessa conferência estadual, qual é o encaminhamento que elas terão? Nós esperamos construir, a partir dessas discussões, o plano decenal para Mato Grosso do Sul, né? E esse plano decenal ele vai ser um documento orientador para as políticas públicas. Então, toda vez que nós temos conferência, todas as propostas elas devem ser transformadas em ações, né, que vai melhorar as condições de vida para crianças e adolescentes, né? Então, nós esperamos, a partir desta discussão, construir esse plano decenal para Mato Grosso do Sul, para que a gente possa também estar discutindo essas políticas públicas. Eu conversei com Marlena Veiga, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Vamos acompanhar aí essa 8ª Conferência Estadual. Tá certo, nós é que agradecemos o espaço. Pelo menos 4.000 pessoas passaram hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A maioria deixou para a última hora a mudança do domicílio eleitoral. Quem perdeu o prazo agora só nas eleições de 2014.
O dia foi de movimentação para quem precisou regularizar a situação eleitoral e pretende votar nas eleições desse ano. Hoje foi o último prazo para quem precisou tirar a primeira via do título de eleitor, realizar a transferência ou mudar de seção. E olha, os motivos para terem deixado para a última hora são muitos. É porque não deu tempo, serviço, essas coisas, aí não tem como. Porque eu não tive tempo, porque eu estudo à tarde, cuido das minhas irmãs, ajudo a cuidar, não tive muito tempo. Bom, para falar a verdade, por causa da correria do dia a dia, dos trabalhos, dos plantões, então a gente acaba esquecendo, não tem jeito. Inclusive, me lembraram ontem, eu ia esquecer de novo. É brasileiro, né? Veja a seguir, tocha das Olimpíadas de Londres será acesa amanhã e o primeiro atleta a carregar o símbolo já está treinando. Nós já voltamos. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. Ainda à procura de um governo, a Grécia afirma estar pronta para discutir seu compromisso de austeridade, rejeitado pela maioria do eleitorado no domingo. Uma situação que apavora o mercado e levanta a questão de permanência do país na zona do euro. A Grécia está imersa em uma crise política desde domingo, quando os partidos pró-austeridade não conseguiram maioria nas eleições legislativas para formar um governo. A situação coloca em dúvida os compromissos de rigor fechados anteriormente, que foram amplamente rejeitados pelos eleitores. E também preocupa os mercados financeiros que questionam a permanência grega na zona do euro. Há apenas uma semana, os conservadores do Partido Nova Democracia e os socialistas do PASOK, membros de um governo de coalizão desde novembro, prometiam garantir a manutenção da Grécia no euro. Com a aplicação rigorosa de medidas de austeridade impostas pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, o país receberia ajuda financeira para evitar a quebra. Mas após as legislativas de domingo, os dois partidos não alcançaram juntos a maioria necessária no parlamento e precisam agora reconsiderar sua posição diante de uma Câmara dominada por políticos hostis aos cortes orçamentários. Em curto prazo, os dirigentes gregos estão preocupados com a entrega dos próximos pacotes de ajuda financeira internacional. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai liberar 5,2 bilhões de euros para evitar a falência do país, mas advertiu que os resgates seguintes exigirão a formação de um governo que respeite as regras estabelecidas. Em 15 de maio, a Grécia deve devolver cerca de 450 milhões de euros a seus credores. Em meio a este cenário de hesitação, tudo aponta para novas eleições legislativas daqui a um mês. O governo espanhol anunciou que vai exigir dos bancos do país que revisem novamente as expectativas de perdas. As provisões devem ser adotadas para proteger cada instituição financeira dos riscos de um setor imobiliário instável.
O governo espanhol anunciou que vai exigir dos bancos do país na próxima sexta-feira que revisem novamente as expectativas de perdas. As chamadas provisões devem ser adotadas para proteger cada instituição financeira dos riscos de um setor imobiliário já abalado. Elas podem chegar a 35 bilhões de euros, de acordo com a imprensa local. Nesta quarta-feira, o valor cobrado pelo mercado para emprestar dinheiro à Espanha aumentou ainda mais. As taxas de juros da dívida do país há 10 anos voltaram a superar 6%. A tocha das Olimpíadas de Londres vai ser acesa amanhã na cidade grega de Olímpia. Nesta quarta, o nadador que será o primeiro atleta a carregar o símbolo ensaiou o percurso. A tocha das Olimpíadas de Londres 2012 vai ser acesa nesta quinta-feira na cidade grega de Olímpia, onde os Jogos Antigos foram criados. O nadador Spyros Gianniotis será o primeiro atleta a carregar o símbolo olímpico na viagem pela Grécia. Ele ensaiou o percurso nesta quarta-feira. A tocha vai ser entregue aos organizadores britânicos no próximo dia 17 em Atenas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai convidar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para explicar as mudanças na caderneta de poupança. A medida provisória que regulamenta as novas regras será discutida por uma comissão mista. O objetivo da mudança é permitir que a Selic continue a cair. Na prática, a remuneração da poupança só vai mudar quando o Comitê de Política Monetária reduzir a taxa básica de juros, hoje em 9% ao ano, para pelo menos 8,5%. A medida provisória que trata dessas alterações aguarda a criação de comissão mista do Congresso para ser analisada. Mas o Senado resolveu se adiantar ao debate e aprovou o requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos, que convida o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para explicar as novidades na próxima terça-feira. Acho que precisamos fazer um debate responsável sobre essa questão. Não temos, evidentemente, nenhum propósito de querer, de certo modo, demonizar o sistema financeiro. O Brasil tem um sistema financeiro eficiente, mas temos que encontrar, efetivamente, padrões de spread que possam convergir para os níveis internacionais. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou outro requerimento para discutir a remuneração da caderneta de poupança. Dessa vez, com a participação de outros convidados, como o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e o economista Maílson da Nóbrega. Ao ampliar para 365 dias o prazo para a aquisição de outro imóvel residencial, o projeto de iniciativa do senador Papaléu Paes ajusta a lei do bem à realidade do mercado e merece a nossa aprovação. Registramos, por fim, que a perda na arrecadação fiscal será mínima, pois não se está concedendo nova hipótese de isenção, mas apenas facilitando a utilização de benefício já existente. A Comissão de Trabalho da Câmara Federal realizou um debate sobre a erradicação do trabalho infantil. O tema faz parte da série de audiências públicas que a comissão vem promovendo sobre o trabalho decente, um conjunto de práticas e normas recomendado pela Organização Internacional do Trabalho para todos os países. As estatísticas preocupam. Apesar de alguns avanços nos últimos anos, continua alto o número de crianças e adolescentes que trabalham. E erradicar o trabalho infantil faz parte das metas que o país pretende alcançar até 2020. Nós temos ainda em torno de 4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando irregularmente. Temos 1 milhão na faixa etária, em torno de 1 milhão na faixa etária dos 7 aos 13 anos. Então é um número ainda muito elevado e por isso a nossa audiência pública aqui está em acordo com o que prevê também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobre o combate ao trabalho infantil na perspectiva do trabalho decente. Este representante da OIT apontou para outro problema, que segundo ele pode impedir novos avanços na erradicação do trabalho infantil. Esse censo traz um outro dado novo para o debate público, que são aqueles dados relacionados para aquelas crianças e adolescentes que, apesar de que não estão trabalhando, estão buscando trabalho. Ou seja, existe uma demanda reprimida que o Estado brasileiro ainda não está olhando para ela. Durante os debates, representante do governo federal defendeu a adequação da CLT a outras legislações.
de forma a coibir o trabalho infantil. Segundo ela, existem brechas na lei que precisam ser mudadas. Do ponto de vista do Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos um artigo, principalmente esse, só para citar um exemplo, o artigo 248, prevê que incorre em multa a pessoa que trouxer uma criança, um adolescente, para trabalhar como doméstico na sua casa e não apresentar ao juiz para dizer isso. Ora, se o trabalho infantil doméstico, se o trabalho do adolescente na atividade doméstica é proibida na lista das piores formas de trabalho infantil, como pode uma legislação nacional prever que terá multa quem não se apresentar ao juiz? Esse artigo tem que ser revogado. No próximo bloco, negociação salarial faz servidores de diversos órgãos estaduais lotarem a Assembleia Legislativa em Campo Grande. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. A quinta-feira começa com sol, mas as temperaturas tendem a começar a cair. Haverá um pouco de nebulosidade, no entanto, não há previsão de chuva. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. O deputado federal Edson Giroto, do PMDB, esteve reunido hoje em Brasília com o prefeito de Carapó, Matheus Palma. Durante o encontro, o deputado afirmou que vai viabilizar recursos para o asfaltamento de ruas e avenidas da cidade, principalmente o acesso ao balneário municipal, que recebe diariamente dezenas de turistas. Tarde de protestos no Legislativo de Mato Grosso do Sul. Deputados passaram a tarde ouvindo as reivindicações de servidores da área de educação do Estado. Cerca de 1.000 funcionários administrativos da educação lotaram a Assembleia Legislativa desde as 9 horas da manhã. Melhores condições de salário é a principal reivindicação. Os trabalhadores prometem ficar em vigília até que o acordo decidido pelo governador do estado, André Putinelli, seja alterado. Para eles, um reajuste de 6% é inadmissível. Nós não aceitamos esse reajuste de 6%, porque 6% para a maioria dos trabalhadores de educação do estado de Mato Grosso do Sul vai dar R$ 43,00 de reajuste que não compra um botijão de gás. Nesta tarde, eles pretendem reabrir a negociação e fazer com que o governador conceda os 17% que a categoria está reivindicando. O menor salário pago para o funcionário administrativo da educação
que é R$ 567. Nós temos 2. Que esse R$ 567 não corresponde ao salário mínimo. O salário mínimo foi corrigido em janeiro desse ano, a partir do dia 1º. E nós estamos em abril e esse servidor recebe R$ 567. Nós queremos 17% para que ele receba mais que o salário mínimo. O coordenador nacional do Departamento dos Funcionários da Administração em Educação também está presente na mobilização e discorda com o reajuste oferecido pelo governador. Informa que ficará em Campo Grande até que as negociações sejam concluídas. Ele não é digno. Para uma categoria que tem buscado a todo momento a sua formação, não só inicial como continuada, ele não é digno. E também não é digno por conta que hoje você tem um funcionário que recebe R$ 545, ele recebe menos que o salário mínimo. Ou seja, todo mês ele está recebendo complementação. E agora você confere os principais destaques do nosso portal rbvnews.com.br. Aqui o primeiro destaque: na Assembleia Legislativa, 4 categorias discutem reajuste salarial. Temos outro destaque aqui também: mães de criança com câncer se tornam modelos em desfile promovido pela ACC. Outro destaque: Fórum Eleitoral já realizou 2.700 atendimentos até o meio da tarde. Após votação no Tribunal de Justiça, servidores do Judiciário anunciam greve. E a última: mesmo com crise financeira, o Hospital Nosso Lar não fechará leitos. São os destaques aqui do nosso portal rbvnews.com.br. E também nós temos aqui destaque na editoria de Mato Grosso do Sul, também no destaque de esporte, hoje que nós vamos ter uma rodada do campeonato da Copa do Brasil, campeonato Taça Libertadores da América. Tudo isso você vai acompanhar no nosso portal de notícias RBV News. São os destaques aqui que você pode acessar no www.rbvnews.com.br. O RBV News, edição da tarde, fica por aqui. Mais informações amanhã a partir das 10 horas. Boa noite e até lá.